Sejam todos bem-vindos, boa noite, no mais um encontro. Nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo uma série especial no livro A Arte de Viver de Epíteto. Nós estamos colocando esse olhar psicológico nessa obra de arte que Epíteto fez há quase 2000 anos. Eu não trago só Epíteto nas palestras, eu trago epítetos de mais algumas coisas. Eu geralmente faço perguntas, mas eu trago um pouco do que Epíteto falou, capítulo a capítulo, lembrando que eu pulo alguns capítulos porque eu estou buscando mais aqueles que falam dentro desse olhar da psicanálise, que fala conosco, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, mas que é atual nos dias de hoje. Nós estamos falando dessa atuação que nós temos dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso trabalho, e hoje proteja a satisfação duradoura, né? Prefira, melhor dizendo, né? Prefira a satisfação duradoura em vez da gratificação imediata. O que nós estamos falando? Quem que nunca tomou uma decisão e em 5 minutos depois ficou tentando consertá-la ou passa um bom tempo consertando ou dizendo, ai, desculpa, não era isso, não queria falar isto, isso me escapou, e nós ficamos ali, então, tentando consertar aquela situação. Às vezes as pessoas sorriem, outras escolhem a maneira mais difícil, fica de bravo conosco, disfarçam, outros abaixam a cabeça discretamente, e nós vamos vivendo esse inconveniente de ter feito alguma coisa, ter falado alguma coisa sem pensar direito, sem medir direito as consequências. E é disso, Epíteto, ele é um homem que viveu há quase 2000 anos e ele percebe isso com muita clareza. É como se ele tivesse entendido profundamente o conflito humano, viveu o conflito humano e ele elaborou isso, ele trouxe um modo de viver. A gente vai dizer que é um modo de viver estoico, outras pessoas vão dizer que não, nossa, viver esse modo estoico é muito difícil, é muito regrado, exige muita disciplina. Verdade. Mas existe alguma coisa na nossa vida, quando nós queremos, quando nós temos um propósito, que não exija disciplina? Porque a gente não consegue realmente conduzir uma situação levando a vida de uma maneira caótica ou sem organização. Nós precisamos sim da organização. Hoje nós vamos falar um pouco dessa fotografia da alma, vamos colocar assim. Então eu vou trazer um exemplo aqui de uma jovem. Então visualize aí nas suas mentes uma jovem de 16 anos que acredita que encontrou o amor da sua vida. Os pais pedem calma, os amigos aconselham prudência, mas ela acredita que esperar é perder tempo. Alguns anos depois, olhando para trás, pensa: ah, se eu tivesse esperado um pouco, ah, se eu tivesse seguido aquele conselho, se eu tivesse ouvido, né, aquela prudência. Só que não é só esse exemplo da jovem. Nós, se nós colocarmos nesse lugar, enquanto em juventude, nós fizemos muitas coisas que hoje a gente diz, ah, se o tempo pudesse voltar, eu faria diferente, eu faria de outro jeito. Se o tempo voltasse, você faria do mesmo jeito, porque o tempo não voltaria com a experiência que você tem hoje. Ele te recolocaria naquela posição que você vivia, naquela idade, com aquele conhecimento e com aquela experiência.
A probabilidade de você repetir da mesma maneira, ou seja, a probabilidade que nós teríamos de fazer a bobagem, seria a mesma coisa. Então, salvo repetisse essa volta no tempo infinitas vezes, é que nós começaríamos a pensar na possibilidade de fazer diferente ou pensar diferente. Então, nós crescemos com as experiências que nós fazemos. Mesmo que essas experiências não tenham sido as mais felizes, elas servem de alicerce para aquilo que nós estruturamos hoje. Então, para a gente pensar de que maneira e como a gente vive a vida, nós podemos dizer que nós temos um jeito de viver que vai causar conflito, porque sempre nós vamos encontrar um conflito entre eu escolho esse caminho ou aquele, eu tomo essa decisão ou aquela outra. Não tem jeito da gente viver assim sem esse conflito. É assim, inclusive, que nasceu a psicanálise. A psicanálise nasceu porque um médico começou a pensar: por que eu tenho isso? E ele era só um jovem estudante. E em cima disso, e em cima de tudo que ele descobriu, nós vivemos a psicologia hoje. E nós vamos entender que Epíteto fez a mesma coisa e outros pensadores fizeram a mesma coisa. E nós também fazemos esse tipo de coisa, mesmo que nós achamos que não somos assim uma sumidade, grandes pensadores ou coisa parecida. Na verdade, nós conseguimos, entre um conflito e um período de paz, tomar grandes resoluções dentro de nós. Então, os conflitos, eles não são exatamente uma coisa ruim, um defeito. Ele é o que nós somos. Nós temos prazeres e desprazeres e faz parte da nossa estrutura, da nossa condição como humanos. E nós vamos buscar, sim, nós vamos procurar o prazer cada vez mais, pensando aqui no prazer, gente, no sentido de que nossa vida ela é pautada pelo desprazer e pelo prazer. E nós sempre vamos procurar o prazer, nós sempre vamos procurar aquilo que vai nos agradar, aquilo que nos vai fazer bem, aquilo que vai estruturar na nossa vida. Nós não vamos só pensar em problemas. Aliás, se nós só pensássemos em dificuldades, nós entraríamos e mergulharíamos em depressão profunda. Mas os problemas, eles existem. E quando eles chegam, nós vamos resolver. O problema não é deixar as coisas, impedir ou tentar impedir as coisas de acontecer. É como que nós conduzimos as nossas escolhas. Quando nós nos conhecemos melhor, quando nós pensamos melhor em nós, nós vamos entendendo que basta uma coisa, basta um entendimento, que nós amadurecemos um conselho, um bom conselho. Quando uma pessoa diz assim, tem um ditado que diz assim, que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Gente, isso é um conceito errado. Tem conselhos muito bons que as pessoas nos dão e que se nós prestássemos um pouquinho de atenção, nós conseguiríamos pensar e entender, nossa, eu posso escolher um caminho melhor. Poxa vida, essa pessoa está dizendo que as minhas escolhas não são felizes porque ele já fez esse caminho e ele sabe que este caminho traz uma dor, traz uma amargura, traz uma deficiência. Nós amadurecemos.
E o nosso eu amadurece quando aprende. E ele amadurece naquilo que ele deseja, naquilo que ele não deseja, naquilo que ele realiza e naquilo que ele não consegue realizar também. E nós não vamos conseguir realizar todas as coisas que nós desejamos. É lógico que nós desejamos que o nosso pai fosse diferente do que ele é, que a nossa mãe tivesse uma maneira diferente de ser, que o nosso filho, que a nossa companheira, que o nosso companheiro fosse pessoas diferentes. E nós mesmos desejamos que nós pudéssemos ser, pensar ou agir de maneira diferente. Nem sempre isto pode acontecer, mas nós vamos conseguindo entender aquilo que faz parte da nossa vida. Então, hoje nós sabemos que o nosso cérebro emocional responde muito mais rapidamente do que a parte responsável pelas nossas decisões conscientes. É por isso que a neurociência diz que nós somos muito inconscientes. Às vezes nós ouvimos afirmações da neurociência que nós somos 99% inconsciente e que nós temos uma parte muito pequena do consciente. E por causa disso, às vezes a gente acaba ouvindo algumas bobagens, do tipo assim, nós só usamos 10% do nosso cérebro. Bem, é impossível nós usarmos só 10% do nosso cérebro. Nós usamos o nosso cérebro no seu todo, na sua capacidade. O que corresponde, o que muda ali, é que nós temos um coeficiente de inteligência diferente do outro e um coeficiente de emocional diferente do outro. Uma pessoa é mais emocional, outra pessoa é menos emocional, uma pessoa é mais equilibrada, a outra é menos equilibrada, e assim nós vamos vivendo. Mas não significa que nós usamos 10% do nosso cérebro. Isso não seria possível. Se nós usássemos tão pouco assim do nosso cérebro, nós teríamos uma vida quase vegetativa. Nós usamos o todo. E alguns silêncios na nossa vida, ele pode evitar coisas muito complicadas. Então, por que nós não podemos ficar, às vezes, alguns segundos, alguns minutinhos em silêncio diante de uma agressividade? Porque esse silêncio vai permitir que a gente tenha o quê? Uma vida mais tranquila e podemos evitar muitos aborrecimentos e arrependimentos na nossa vida. Lembrando aqui o início da nossa palestra. Quantas vezes nós falamos alguma coisa e depois nós passamos um tempão tentando consertar aquilo que nós falamos, porque falamos por impulsividade. A impulsividade é todas as vezes que eu falo alguma coisa sem pensar. É um dos exemplos, tem muitas coisas. Impulsividade não é só isso. Mas uma das coisas mais impulsivas da nossa vida é falar sem pensar. A pessoa diz uma coisa e a gente não para prestar atenção no que a pessoa está dizendo. A pessoa está falando e nós já estamos elaborando uma resposta para aquela pessoa. E quando nós estamos elaborando uma resposta para esta pessoa, nós não estamos prestando atenção no que a pessoa está falando. E por causa disso, nós podemos falar coisas, transmitir coisas que vamos arrepender depois. Então, se nós ficássemos alguns segundos em silêncio, se nós parássemos e pensássemos um pouco, nós evitaríamos muitos arrependimentos da nossa vida. O que eu sempre falo para vocês em terapia: tá nervoso, precisa de dar uma resposta que não está preparado? Respira, dá uma pausa para vocês, enche o pulmão de ar, segura um pouquinho, solta esse ar com tranquilidade, vai fazendo isso e alguns segundos depois você vai ver que tá tudo bem, que você já está bem, que você já se sente bem. E nós não precisamos nos agarrarmos também
quando a gente vai pensar na estrutura dessa mensagem de hoje, nos agarrarmos a verdades como elas se fossem eternas. Nós carregamos muitas crenças, muitas teorias que estão ultrapassadas. E aí a gente vai pensar nessa teoria, nesse estado ultrapassado, e a gente diz assim, não, é porque eu aprendi isso com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, com meu bisavô. É, você aprendeu, é verdade. Mas já está ultrapassado. A ciência já veio e trouxe uma outra coisa, uma outra questão. E não é só isso, da ciência trazer alguma outra coisa e trazer outra questão. É o fato de que aquela teoria não lhe faz bem mais. Não aquela coisa. Ah, pau que nasce torto morre torto. Então tem pessoas que têm um monte de oportunidades de mudar, de fazer a vida diferente, de tomar outras decisões, de pensar diferente, de fazer realizações diferentes. E ela diz assim: é que essa é a minha natureza. Ok? É a sua natureza, mas a sua natureza pode ser moldada, porque ela está falando de comportamentos, e comportamentos podem ser mudados, podem ser modelados, podem sim ter modificações. E por que que a gente não se modifica? Por que que a gente não quer se modificar? Porque a gente acha que aquilo não pode acontecer conosco. Então, essa história de que pau que nasce torto morre torto, eu nasci mesmo assim, síndrome de Gabriela, eu nasci mesmo assim, vou morrer assim, isto é um conceito que te impede de se modificar, te impede de crescer. Nós precisamos ter experiências boas, agradáveis, e nós vamos encontrando pessoas e coisas que vai ajudando a nossa vida ser um pouco melhor, ser um pouco mais interessante. E aí, às vezes, a gente costuma encontrar pessoas que dizem assim: ai, mas eu sou tão sozinha. Se você soubesse a solidão que eu vivo, essa solidão e esse sozinho pode estar relacionado a essas questões onde você não quer mudar, onde você encontra uma maneira de ser que não muda, que não se modifica, igual aquela pessoa que fala: ai, eu queria tanto encontrar uma pessoa para partilhar a vida comigo, mas a pessoa não sai de dentro de casa. Gente, relacionamento não eu vou pegar uma figura de linguagem. Quando eu era criança, quando se explicar o nascimento de um bebê, o surgimento de um bebê, porque a gente não via o bendito nascimento, o surgimento de um bebê, a cegonha tinha trazido o bebê na tua porta. E você perguntava assim, criança, né? Perguntava assim, como a cegonha sabe que nessa casa aqui é japonês, aqui é branco, ali é amarelo, ali é preto? Como é que sabe disso? Como é que sabe essa diferença? Ai, é que Deus providencia tudo. Ai, que maravilha, né? E por que que a gente não vê a cegonha? Ai, porque a cegonha é igual Papai Noel. Só vem quando você está dormindo. Se você não dormir, não acontece. Quando a gente está na vida adulta, relacionamento é a mesma coisa. A pessoa quer um relacionamento, mas espera que chegue uma cegonha na tua porta trazendo o teu companheiro ideal. Isso não vai acontecer. Não vai cair do céu. Não vai descer pela chaminé uma pessoa ideal para você. Para isso acontecer, você vai ter que sair da sua casa. Vai ter que fazer a coisa mais difícil do universo, que é comunicar-se, relacionar-se. E a mesma coisa acontece com aqueles que já têm o seu marido, a sua mulher, o seu namorado, a sua namorada, ou que mora com o filho, ou não importa. Você vai ter que se comunicar com esta pessoa, relacionar, abrir a tua boca e dizer as suas ações. A pessoa vai ouvir as suas ações, o seu verbo, vai
trabalhar, vai elaborar isso e vai te devolver. Muitas vezes o verbo que você vai jogar para essa pessoa não é bom e o que ela vai te devolver também não é bom. Nós chamamos isso de conflitos. Outras vezes, uma pessoa joga uma carga na gente negativa no caminhão de lixo e a gente consegue devolver, limpar aquilo, lavar aquilo, relevar aquilo e devolver um cesto de flores para a outra pessoa. Isso vai depender de cada um de nós e daquilo que nós temos. Nós compramos, nós comemos, nós dormimos, nós trabalhamos, nós descansamos, mas são coisas que nós conseguimos fazer sozinhos. Agora, quando a gente entra num relacionamento, não é mais só, é dois. R significa dois, duas ações. A sua ação e a ação do outro. O grande problema, que eu não sei quem é que inventou essa coisa, e eu gostaria, às vezes, olha, pensando bem, eu gostaria de descobrir quem é que foi a criatura que inventou que relacionamento é o mais forte modelando o mais fraco. Vou modelar ele. Você tem que pensar do meu jeito, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Se não for assim, eu não quero, porque lá, lá, lá. É o mais forte dominando coisa. Isso, gente, nos remete a situações muito mais complexas da civilização. De uma maneira geral, a civilização continua tentando ter alguém para subjugar. Relacionamento não é ações de subjugações onde eu sou o melhor, eu sou o mais forte, eu sou lindo, eu sou extraordinário e eu aperto o outro. Não é parafuso que você vai apertando, apertando, apertando até espanar. Não é. Relacionamentos são duas pessoas, ações diferentes que convivem no mesmo espaço e, ao conviver, cria ações para o bem comum, para o bem-estar comum. Ninguém quer ouvir isso, né? Não, aqui dentro quem manda sou eu. Aí a gente diz assim: a casa é minha, eu faço o que eu quero. Se quiser, se obedece. Ainda tem aquele ditado assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ah, é? Não é isso, não é relacionamento, isso é ditadura. E a pessoa que está com você, seja seu namorado, seu noivo, seu marido, essa pessoa, tô rindo, essa pessoa não é, gente, ela não é o seu servo para você fazer isso. Você não é um ditador. Você não pode modelar. Ela tem um arbítrio. Lembra que eu já falei muitas vezes para vocês? Nós falamos do livre-arbítrio, mas ele é uma suposição, ele é um desejo, ele é um propósito. Nós temos um propósito de uma liberdade, ter liberdade das nossas ações. Mas nós temos uma liberdade condicionada. Então, nós temos um livre-arbítrio condicionado. Condicionado ao quê? Às regras do país que você mora. As regras, as leis. Condicionada ao quê? As leis civis e criminais, as leis do casamento, as leis das regras que você colocou na casa, as leis do trabalho em que você vai. Então, nós estamos, sim, sobre condicionamentos. E esses condicionamentos vão fazer de nós pessoas mais livres ou mais presas. Depende das escolhas que nós fazemos. Então, quando nós entramos num relacionamento, nós precisamos entrar com cuidado para não machucar a outra pessoa e para não estar tentando modelar a outra pessoa à sua maneira. Nós estamos esperando que a outra pessoa
cure a nossa dor ou que cure a dor. Então, ninguém vai curar a nossa dor. Se eu tenho uma dor, se eu tenho um trauma, se eu tenho uma dificuldade, eu vou curar. Eu vou trabalhar isso bonitinho na terapia, eu vou conversar, eu vou chorar, eu vou espernear, mas eu vou me curar. E a outra pessoa vai curar a dor dela. Então, quando nós entramos num relacionamento, se nós entrarmos num relacionamento esperando que essa pessoa cure a nossa dor, não haverá crescimento interior e nós não vamos nos transformar, nós vamos criar uma dependência e nós vamos sobrecarregar a vida do outro. Pense no relacionamento da seguinte maneira: o relacionamento, ele é a conversão e a convergência das nossas energias libidinais, de libido. As nossas energias libidinais, elas têm as energias que a gente chama energias de Eros, que é a energia da vida, a paixão, o desejo e o propósito, e as energias libidinais de Thanatos ou de Thanatos, não importa como vai falar, que são as energias mais tristes, energias das sombras ou energias de agressividades que a gente chama de energias libidinais de morte. Então, nós somos sombras e luz. Agora nós vamos pegar essa sombra e luz e vamos falar como se fosse chamas. Então, vamos fazer de conta que a minha mão esquerda aqui é a minha chama, ela está pulsando, ela é minha chama, ela está pulsando, ela tem essa energia. A minha mão direita é a energia do meu companheiro. Então ele tem a energia, eu tenho a energia. Quando eu vou para um relacionamento, o relacionamento é isso daqui, ó, minha energia, a outra energia, minha energia e a outra energia. E os dois estão fazendo com que essas ações sejam uma coisa boa. Se eu estou fazendo essa energia, mas o meu companheiro tá viajando pirando nas batatinhas, tá desligado da minha vida, fica só na internet, fica só no mundo dele. A pessoa tenta conversar e ele tá desligado, não responde, não se propõe a uma conversa, não se propõe a uma troca. Essa pessoa tá fazendo um esforço, essa outra não. Essa pessoa vai morrendo. Essa chama vai desconectando, porque essa outra chama desconectou. Aí o que é essa pessoa que vai fazer? Essa pessoa aqui, ela vai sentir um vazio, uma tristeza. E essa outra pessoa também está sentindo um vazio e uma tristeza. E eles rompem porque os dois não conseguem mais se alimentar essas energias. Eles rompem, cada um vai para um lado. Ela vai procurar, essa energia vai procurar outra energia e essa energia vai procurar outra energia. Muitas vezes isso acontece ainda com a pessoa num relacionamento. Aí a pessoa encontrou, essa pessoa linda, maravilhosa aqui, que é a mão esquerda, encontrou uma outra pessoa que está disposta a fazer essa chama junto. Aquela pessoa que não, que desligou, que descondicionou, que desconectou, começa a dizer, é porque ele é um sem vergonha, porque ela é uma sem vergonha, porque ela é isso. Tem palavras piores que eu não posso falar aqui. Mas, na verdade, é porque houve essa desconexão, elas não estavam mais pulsando junto. E tem muitos casamentos por aí onde só uma pessoa tem essa energia. Essa energia vai morrer. E tem muitas pessoas que vivem no mesmo ambiente e não existe energia mais, estão em Thanatos. Cada um está cuidando da sua vida. E um relacionamento, quando vira uma amizade, ele vai suprir essa parte da amizade.
Ele vai funcionar nessa parte da amizade, mas ele não vai funcionar nessa parte libidinal, ele não vai funcionar nessa parte de troca, ele não vai funcionar nessa parte de felicidade. Enquanto uma dessas duas pessoas aguentarem, sufocarem as suas frustrações, o relacionamento continua. O dia que não aguentar mais, acaba. E isso é uma realidade que a gente precisa carregar. Então, nós não curamos a dor do outro, nós curamos a nossa dor, nós somos responsáveis pela chama da nossa vida, a nossa energia libidinal, e a outra pessoa é responsável. E ela vai dizer se quer ou não pulsar conosco, porque se ela não quiser pulsar conosco, gente, você pode fazer o que você quiser, não reacende. Aí tem algumas pessoas que têm a seguinte ilusão: ah, o meu casamento está esfriando. Vou fazer algumas coisas para ver. Eu adoro fazer essas vozes, né? Legal, né? Eu vou fazer algumas coisas para ver se a gente reacende aquele fogo e a paixão volta. Nosso cérebro se apaixona apenas uma vez pela pessoa. Ele não se apaixona duas, nem três, nem quatro, ele se apaixona uma. O resto é você desenvolver o tipo de relacionamento, o tipo de energia libidinal que você quer. Ah, e você quer que pega fogo, que sobe na estrelinha? Então você tem que fazer de conta que aquela pessoa, você não conhece aquela pessoa, e todo dia você tem que conquistar aquela pessoa. Todo dia aquela pessoa tem que ser uma pessoa diferente. Acabei de conhecer. E na verdade, se a gente pensasse bem, a gente dorme e a gente ficou 8 horas desconectado. Quando você acorda, literalmente você é outra pessoa e a pessoa que está junto contigo também. Se você olhasse para ela como um senhor desconhecido, talvez você conseguisse fazer alguma coisa um pouco melhor. Mas a gente tem dificuldade, a gente tem preguiça de fazer isso, porque isso é disciplina. E no início dessa palestra eu disse que a gente não gosta desse negócio de disciplina, esse negócio de fazer as coisas. Então nós temos que ter disciplina na nossa vida. Você tem a disciplina de fazer tantas outras coisas, de levantar, de trabalhar, de se arrumar, de se trocar, de fazer um monte de coisa. Por que você tem preguiça de conquistar o seu relacionamento? Tá certo que tem alguns relacionamentos que não vale o esforço. Então libere. Libere a pessoa. Ide, sabe? Não transforme. Ide, vamos começar diferente. Mas a gente tem preguiça até disso. Entendeu? Então a gente precisa entender que nós precisamos entender que o outro não é o nosso espelho. Nós temos o nosso espelho, o outro é o espelho no sentido de você reconhecer que aquela outra pessoa é diferente de você. E não que você vai transformar ele num clone seu. Então a gente precisa entender isso. Então a gente vai pensar nessas possibilidades de entender que tudo que nós passamos, tudo que nós sentimos na vida, ele precisa, às vezes, de um pouco de silêncio, nós precisamos, às vezes, de um pouco de calma, nós precisamos, às vezes, de um pouquinho de solidão, para que a gente possa se autodescobrir, se olhar, pegar e olhar para o seu interior, descobrir um jeito de viver de maneira harmoniosa. Então, nós vamos aprender e vamos utilizar silêncios, paciência, respiração, calma, para que nós tenhamos, sim, uma vida melhor, para que a gente tenha uma vida mais tranquila. O prazer de viver hoje, gente, não pode custar a paz de amanhã. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Eu não posso falar o que eu quiser para uma pessoa e amanhã eu tenho que ficar correndo atrás, eu tenho que ficar pedindo desculpa, eu tenho que fazer a coisa. Uma decisão difícil hoje poderá trazer uma serenidade durante muitos anos. Dizer para uma pessoa, pare, você está me magoando, você está me ferindo. Dizer para uma pessoa, pode ir,
Dizer para uma pessoa, vamos recomeçar, dizer, eu te perdoo, ou por favor, me perdoe. Nós precisamos ter essa coragem diante de nós. Nós não podemos achar, tira essa ilusão da cabeça de que a pessoa tem uma bola de cristal e que vai adivinhar o que nós estamos pensando ou o que nós estamos sentindo. Nós precisamos sim dar uma forma tranquila para a pessoa. A gente precisa dar para a pessoa um caminho. A gente precisa dar para a pessoa um pouco de paz. É por isso que a gente vive junto. Para trocar conversa, para sentir prazer, para se desligar, para trazer essa convivência, para dar exemplo, para juntar forças. E a gente vai ganhando com isso prazer, a gente vai ganhando com isso experiência, a gente vai ganhando com isso paz. A gente vai ganhando uma série de coisas que faz a nossa vida ser mais feliz. E não adianta, gente, não adianta acordar de manhã e colocar uma palavra de Deus, não a pôr uma palestra do fulano e do cicrano e do Betrano, ouvir Cortella, Carnal, não adianta. Se eu não consigo prestar atenção naquilo, eu não consigo pôr na minha vida. Então, eu tenho que ouvir coisas simples, eu tenho que conduzir coisas que diz para mim que eu estou mudando a minha vida, que eu estou iluminando a minha vida e a minha luz serve para iluminar o caminho do outro, não para você modelar o outro. É para que o outro não ande no escuro. Quando nós aprendemos determinada coisa, nós somos uma luzinha, nós somos uma chama. E aí a outra pessoa fala: nossa, como é bom te ouvir, como é bom estar com você, isso me facilita tanto a minha vida. E aí aquela pessoa não cai num enrosco, não sofre uma consequência. Mas quando nós tentamos modelar o outro, a nossa maneira é criar outra pessoa igual a gente, nós temos que pensar na seguinte coisa: Deus, para quem acredita no Criador. Outro dia me perguntaram por que eu coloco isso na palestra, para quem acredita no Criador. Pelo seguinte, a gente grava aqui, fechadinho, depois a gente edita. Ao editar, eu tiro as imagens, por isso vocês podem abrir a câmera tranquilamente, que depois eu tiro todas as imagens. O máximo que fica é a pergunta de vocês, a voz de vocês. E a palestra, ela é pública. Então, uma pessoa pode assistir depois e falar assim: ah, mas eu não acredito no Criador. Então, para nós que acreditamos no Criador e vamos respeitar quem não acredita, então nós carregamos essa ideia de que nós somos a imagem e semelhança do Criador, não no corpo físico, mas em espírito. E o Criador, ele tem uma criatividade extraordinária, admirável. Apesar de nós sermos semelhantes, você jamais vai encontrar alguém igual a você. E não existe outro você. Não existe outro pedacinho de você andando e fazendo alguma coisa em algum lugar. Não tem um clone, não tem um universo paralelo, pelo menos enquanto a ciência ainda não provou isso. De repente a ciência prova, né? Tem muita coisa que a gente diz que não tem, daí de repente tem. Então vamos lá. Ainda não se está provado um universo paralelo. E não existe, então, uma pessoa e duas pessoas iguais. Nós somos pessoas diferentes, nós somos sui generis, nós somos únicos. E isto é uma obra que Deus fez por nós. Então, por que é que a gente quer modelar a outra pessoa exatamente como nós? Para fazer o quê? Para ter duas pessoas iguaizinhas a gente? Então nós precisamos pensar que não é bem assim.
Nós não podemos pensar dessa maneira. Então, nós somos iguais no sentido de que nós pensamos coisas semelhantes, nós somos semelhantes e não iguais. E nós estamos aqui para conviver com o outro sem tentar modelar o outro. Vamos respeitar as diferenças. Os casais se unem pelas semelhanças, por lei de afinidade. Então, uma pessoa encontra outra pessoa e ela encontra 20 coisas semelhantes, mas ela tem 2 ou 3 coisas que não é semelhante, não. Por isso que o lar se chama laar, laços de afinidade, e a diversidade é relativa, porque você tem 20, 30 coisas semelhantes, afinidades, mas você tem umas 2, 3 ou 4, alguns está empatado, 20 e 20, de adversidades, ou seja, de coisas diferentes. Nós temos que respeitar isto. Microfones abertos. Pode fazer a pergunta que quiser. A Grace disse que essa live hoje merece palmas. Por que, Grace? Em primeiro lugar, sua make tá muito linda. Hoje você tá muito linda, tá? Porque E- eu prendi os meus cabelos? Só por isso? e tá com um brilho diferente, assim, tá linda. Obrigada. É, Em segundo lugar, eu sou muito grata pela live, porque isso ajuda muito, né? Relacionamento, eu não sei se todos aqui têm a mesma questão, mas é difícil para todos. Não vou mentir. E, de verdade, se for parar para falar sobre a dificuldade que nós temos em não tentar controlar o outro, né? Eu me senti o capataz da fazenda. Porque é bem isso. É bem isso. Mas, assim, aprendo muito. Muito mesmo, só, de verdade. Muito boa a live, porque dói, mas, assim, é curativo, sabe? Dói, mas cura. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, querida. É importante isso. É importante a gente crescer, é importante a gente aprender. Acho isso muito importante. Pode falar, Carlos. Oi, vamos lá. A primeira coisa que eu queria colocar antes de fazer a pergunta, né, é assim: Carlos e Jonas de homens na live, né? É isso, né? Uhum. Uhum. Então, tá. Tem o Antônio Mas, também. Presta o atenção. Antônio. Ah, tá, o O Antônio. Antônio, meu Antônio. Professor Antônio. O Antônio, claro, claro, claro. Tá. E tem o professor Antônio, né, Grace? Professor Antônio, que hoje está de visita, não Grace, pode tá, entrar. maravilha. A aula dele hoje foi maravilhosa, inclusive. Vamos lá. Sônia, assim, olha, a live começou com a palavra decisão. Essa decisão, ela, você colocou que ela pode ser certa ou errada, e que ambas provocam crescimento, Uhum. tá? Uhum. Agora, no final, você disse assim: toda decisão certa provoca uma afinidade, é causada, provoca uma afinidade. E toda decisão errada, ela provoca uma diversidade. Então, assim, ó, isso é bem complexo, né? Muito complexo. Porque Sim. nós somos, né? Você sempre fala nas lives, nós somos alguns bilhões de seres humanos na Terra. E Oi. ninguém é igual a ninguém. Uhum. Então, é claro que a diversidade e a afinidade não caminham juntas. Elas não caminham juntas. Elas dividem o mesmo espaço. Eu entendo assim ou não é assim.
Dividem o Você fala mesmo assim, espaço. Afinidade também divide o mesmo espaço. Pensa assim, ó. Eu disse assim, ó. Toda decisão, certa ou errada, você tem um aprendizado, você tem um crescimento. Um crescimento que vai te causar um prazer. Lembra? Eu falei do prazer e isso. do desprazer. Um crescimento que vai te dar um prazer. O ego vai ficar feliz. Ai, como a gente gosta, né? E um crescimento que vai te dar desprazer. Puxa vida, eu errei, tenho que pedir desculpa, eu estou arrependido, eu tenho que reverter essa situação ou não. Tem pessoas que dizem assim, ele tem orgulho de dizer assim, faz 10 anos que eu não falo com meu irmão. Nós tivemos uma É, briga e faz 10 anos que eu não falo com meu irmão. Ele tem orgulho de falar isso. Ele prefere falar da briga, ele prefere falar dessa cisão do que da coragem de falar, olha, eu errei, cara, meti o pé pelas mãos, lá. Então tem isso, existe isso. E no fim eu disse que a decisão certa causa afinidade, porque quando nós tomamos uma decisão certa, nós vamos atraindo pessoas para conosco. Falando, nossa, que bom que você fez isso me ajudou, nossa, essa sua atitude, tanto com as pessoas que convivem conosco, como as pessoas que estão fora de nós. Mas com essa mesma pessoa que eu acertei nessa decisão, eu posso errar em outra decisão. Nós estamos juntos, na mesma casa, no mesmo espaço, mas eu tenho uhum, uma ideia e a outra pessoa tem uma ideia. E nessa ideia a gente não vai se bicar, não haverá beijos nessa ideia. Nessa ideia, você fica para lá e eu fico para cá. Mas essa ideia está ali. E vai passar a vida toda e essa ideia está ali. E eu costumo dar exemplo de coisas muito bobas para que vocês possam compreender que com as emoções são a mesma coisa. Eu costumo dizer assim: pode passar a vida toda e eu não vou comer cebola que eu não gosto. Então, eu vou passar a vida toda no mesmo lar com o Toninho, andando para lá e para cá, com o meu Antônio, amando, blá, 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 mas eu não vou gostar de cebola. É uma diversidade. Se ele fazer comida com cebola, ele vai ouvir o leãozinho lindo divino dele chiar que tem cebola. Mas não aprendeu ainda que eu não gosto de cebola? E você não aprendeu ainda que eu gosto de cebola, que só você separar, tem que falar, tem que reclamar todas as vezes? É isso. Isso é a diversidade caminhando dentro da coisa. E por que a gente reclama todas as vezes? Porque também é uma forma da gente comunicar. Também é uma forma da gente dizer: hum, você ainda não fez do meu jeito, você ainda não me agradou, você ainda não conseguiu pensar do meu lado. Tá vendo que é uma carência? Tá vendo que é um desejo? Tá vendo que é algo que nós queremos? Algo que a gente quer, porque nós temos essa necessidade de carinho, de afeto, que a pessoa pense, né? A pessoa renuncie de si própria e pense no outro, nós sempre vamos estar querendo isso. E às vezes a gente morde a pontinha da língua. Eu vou dar o mesmo exemplo da cebola. Todo mundo sabe que no fim de semana eu fui viajar porque eu contei para todo mundo que ia andar no navio, lá, e coisa parecida. E no almoço veio uma farofa. E a farofa tinha cebola. E a cebola estava pequenininha, fininha, fritinha, crocante. E não ia dar para tirar a cebola. E não era um lugar exatamente que eu pudesse reclamar. Eu tinha duas opções: eu não comer farofa e ou comer a farofa e engolir as cebolas que você não gosta. Eu optei pela segunda opção, comer a farofa, porque ela estava com um cheiro gostoso, estava com uma cara muito bonita, e eu optei em comer a farofa com a cebola. E tive que dizer pro Toninho: nossa, mão à palmatória, é a primeira vez que eu como cebola e ela está agradável ao meu paladar. E aí ele deu risada, mancou, tirou sarro a tarde toda, coisa parecida. Então, isso significa que eu gosto de cebola? Claro que não. Significa que aquela eu comi e tudo bem.
Porque às vezes a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não gosta também por causa dessas coisas. Pode perguntar, Grace. Se ergueu a mãozinha aí, pode perguntar. Então, mas eu acho assim que tudo isso que você está dizendo sobre o agradar, sobre o melhorar, vai muito da vontade da pessoa também em querer se autoeducar, não é, Sônia? Lógico, como eu disse, você não pode modelar a outra pessoa, ela tem que desejar. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está acima do peso, ela está obesa, e você diz para ela assim: poxa vida, você está acima do peso, você está obesa, seria legal você fazer alguma coisa para melhorar, fazer uma academia. Ah, eu não gosto de academia. Aliás, gente, ninguém gosta de academia. Vai na força do ódio mesmo, tá? É Sabe? isso. Ele vai na academia, ele diz que gosta, mas na verdade não é. Ele vai na força do ódio mesmo, porque ele quer ficar bonito, tal, coisa parecida. Então, ele fala assim: ah, eu não gosto de academia. Ah, faz em casa, faz uns exercícios. Hoje a internet te ensina tudo, te mostra tudo. Faz em casa, faz uma dieta alimentar. Você vai ficar muito mais bonito, muito mais elegante se é a mulher que está falando para o homem. Você vai ficar muito mais bonito, você vai ficar muito mais elegante, lá, lá, lá. A criatura não faz isso. Oh, você já falou. A pessoa não quer, você tem que optar. Ou você não gosta da pessoa daquele jeito e você passa o resto da vida infernizando a vida dessa pessoa, ou você deixa pra lá. Ou você aceita a pessoa do jeito que ela é. É igual aquela mulher lá do post lá, né? Qual é o seu padrão de homem? Eu achei super 10, gente, adorei. Eu não sei quem é um post que eu vi na internet assim, bu, né? Não tenho a mínima ideia de quem é. Então vamos lá. Se alguém descobrir depois, ela dizia, qual é o seu padrão de homem? Ah, o meu padrão de homem é o padrão do meu marido. Quando eu namorava meu marido, ele era magrinho, então meu padrão de homem era um homem magro. Hoje meu marido é um homem gordo, então o padrão meu padrão de homem é um homem gordo. Eu amo um homem gordinho. E se meu marido ficar careca, o padrão da minha vida de homem vai ser careca. Vou amar um homem careca na vida. Achei super interessante. Qual é a moral da história desse post? Essa mulher ama esse marido. Então ela não está muito preocupada se ele está gordo, se ele está careca, se ele está coisa, porque ele tem outras coisas que a satisfaz. Por isso que ela diz isso. Mas você pode estar com um traste que você não ama mais, que você está suportando, que você está vivendo com essa pessoa porque você não está com recursos e você está se esforçando para mudar aquela coisa muito ruim que você está vivendo e a pessoa não quer, não toma jeito. Daí você olha para passa um gato na rua, né? Passa um puta de um homem lindo e você vai virando, vai olhando. Aí ele quer te matar. É, Ele quer te matar. Mas por que você quer me matar, meu querido? Olha que homem bonito. Que os chuchus da vida. descarada que você é! Que descarada! Sua isso, sua aquilo outro. Não. Coisa bonita é para ser apreciado. Você não quer ficar bonito, né? Tome cuidado, viu, gente, na maneira de fazer. Verifique que se o seu marido não é candidato a perder o ré primário, verifica se ele não é candidato a ser enquadrado na Maria da Penha primeiro, para depois fazer e falar. Ou fala com uma distância segura, né, atrás da grade, como um post de cachorrinho que eu vi. O cachorrinho pititiquinho, uma pestinha do cachorrinho latindo para um pitbull. Aí o dono abre o portão, ele para de latir na hora, né? A gente é a mesma coisa, então a gente é a mesma coisa. Então, guardadas as devidas proporções de segurança, nós podemos falar algumas coisas assim, certo? Pode rir, gente, pode se divertir. Mais alguma pergunta? Eu te Não, respondi obrigada. direitinho, né, Carlos? Ou ficou na dúvida ainda? Não, você respondeu direitinho, sim. É que eu quero te fazer uma pergunta que não tem muito a ver com o assunto de hoje.
Pode Eu falei para perguntar. você 2 homens na live, né, e que eu tenho visualização aqui, nós temos Hoje aproximadamente nós temos 6 5 mulheres, né? horas. Tá. Por que que os homens fogem de conflitos mais que as mulheres? Por que que Olha, eles... Ou melhor, peraí, pode perguntar de novo. deixa eu fazer de novo. Apagou, tá? Quem é mais tolerante a conflitos, o homem ou a mulher? Mais tolerante ao quê? A conflitos é o homem ou a mulher? Mais tolerante a conflitos? O homem, porque ele entra na caixinha do nada. O que é Fica lá, ele isso? desconecta, ele vai ligar, ele liga no futebol, no jornal, desconecta, tá? Faz de conta que não é com ele, dá uma de João Hum, bobo. Agora a mulher não, a mulher ela quer resolver o problema. Homem detesta DR. DR é discutir a relação. Homem detesta discutir a relação. Agora, a mulher, ela quer discutir a relação, ela quer modificar, coisa parecida. Então, eles são mais tolerantes. Vamos dar votos a eles, tá? O elemento masculino até explodir, exatamente. Aí a gente passa por dois. Não, mulheres, você entendeu? É isso. Mulheres se explodem, mulher grita, mulher esperneia, mulher faz, né, faz um escândalo. Eu quero fazer uma DR, eles não querem. Eu quero conversar, eles não querem. Aí ela dá um berro, ou hum, então manda ele ir para casa da mãe dele, né? Arruma suas malas e vai para casa da sua mãe. E tem mães que não a mãe tem mães que troca a chave, né? Não quero de volta não, né? Muito bem, né? Você pegou o trato, você aguenta. Então vamos lá, gente. Mulher, homem é mais a tolera, ele vai levando, ele faz de conta que não tá vendo, ele só vai entrar quando ele quando ele tá encurralado, igual a Grace falou. Quando você explode. Mulher, ela é. Tudo é pra ontem, né? Tudo é pra ontem. Nós somos assim, uma das coisas, uma das responsabilidades ainda dada à sociedade é a mulher administrar o lar. E quando o lar não está bem, quando o lar não está indo bem, o lar, ela vai espernear, ela vai, agora falando sério, né? Ela vai espernear, ela vai chamar a atenção. Mas tem, salvo as devidas proporções, os relacionamentos são bem equânimes hoje. Tanto o homem como a mulher quer um relacionamento saudável. Há necessidade de você ter um relacionamento saudável. E o relacionamento saudável ele é pautado pela comunicação, pela boa comunicação que eu falei no início da live. Nós temos comunicações, nós fazemos um monte de coisas com facilidade. Mas quando chega nessa hora de comunicar, trocar o verbo com o outro, nós às vezes apanhamos um pouco. Mas a gente vai bem. Mais alguma e o pergunta? celular é responsável por isso. Ah, sim. A média do brasileiro hoje no celular sem fazer nada é de 6 horas. Pois é, né? É muito tempo, mas é verdade, sabe? Sem fazer nada. É diferente, gente, de uma pessoa igual eu, que trabalho o dia inteiro no computador, eu saio de uma sessão para outra, no Zoom, eu estou o tempo todo na internet, eu estou conectada com a internet, conversando com vocês. Eu não estou consumindo conteúdos. Agora, é diferente de uma pessoa que está trabalhando de uma pessoa que está consumindo conteúdos e conteúdos medíocres, conteúdos vazios, conteúdos sem nada. Então, é isso que a gente precisa. Porque se pelo menos a pessoa estivesse consumindo um conteúdo que valesse a pena, um documentário, uma boa leitura, mas geralmente está vendo dancinha, pauleira, briga e por aí afora. Então, poupe, né, beleza, né? E um monte de pessoas influenciando em coisas totalmente desnecessárias. Então, isso é um perigo, sim. É uma coisa muito séria que nós temos que pensar para como que vamos reverter essa situação. É muito importante a gente pensar nisso também, né?
Ô, Soninha, Vamos respeitar o seu tempo também. Os jogos, né? Fora os jogos. É muito sério desde que você falou. Eu preciso fazer uma live só sobre os jogos, porque é uma coisa muito séria. Pode falar, Grace. mas esse lado da mulher de questionar sempre tudo, ele seria uma coisa extremamente assim feminina, né? Mais da personalidade feminina, ou é algo cultural, algo que foi imposto? As duas coisas. A mulher, como ela fica, ela cuida da casa, ela tem esse olhar porque ela vai ser mãe. Pensa na mulher, vamos trocar aqui o ser humano, o elemento feminino, vamos trocar aqui por um pássaro. Um pássaro, ele vai fazer o ninho, ele vai juntar ali, vai fazer o ninho. O macho até ajuda a fazer o ninho, tá, coisa parecida. E a fêmea vai lá, coloca os ovos e ela fica ali no ninho chocando. O macho fica trazendo alimento para ela enquanto ela está chocando. Então, olha ali, ó, o macho é o provedor, ele está fora trazendo alimento. Ela está ali chocando e ela está cuidando. E aí os filhotes nascem, num primeiro momento ela está exaurida e o macho traz comida para ela e traz comida para os filhotes. E depois ambos faz isso ou só ela faz isso, traz o alimento para os filhotes. E ela cuida dali, então ela cuida do bem-estar do ninho limpo, jogar as fezes fora para não ficar dentro do ninho para ele sobreviver, tirar o resto de comida, ela bota tudo para fora, arrumar os ninhos, ela mantém essa limpeza e essa organização. Os pássaros ficaram prontos, pode voar, vão embora, ela vai embora, acabou, desconstruiu essa família. O pássaro, onde o casal, o macho e a fêmea, fica junto permanentemente, eles vão ter essa mesma situação. Eles vão ter essa mesma situação. Eles vão voar junto, vão fazer as coisas junto. É hora de fazer o choco do ovo. Eles vão construir o ninho juntos e vai fazer isso a vida toda. Até um dos parceiros morrer, ele fica viúvo, ele fica sozinho, solteiro. Até ele morrer também, porque os pássaros, quando eles têm um só casal, a hora que um morre, o outro fica sozinho até o fim. Por isso que teve problema ali de reproduzir as araras no Brasil por causa disso, porque elas são fiéis aos seus companheiros. O ser humano é do mesmo jeito. Então, o homem tem essa função cultural, essa função estrutural da nossa espécie, da nossa civilização, da nossa cultura, dos nossos antepassados, até lá no princípio da criação, de que o homem vai ser o provedor e a mulher vai cuidar dessa casa. Então ela vai ser mais chata com relação à casa, independentemente de que hoje a mulher trabalha fora. Ela vai querer cuidados, ela quer a casa bonita, ela quer a casa elegante, porque ela precisa disso por causa da energia libidinal. E aqui, gente, agora eu vou falar uma coisa bem séria, por causa do sexo. Tá? Uma casa bagunçada, um caos, poeirada, um rolo, uma desorganização, um homem que chega, fuleba, joga o sapato fedendo chulé, deita lá, fica largado na cama, ela não consegue se excitar. Ela não vai ter prazer nisso. Ela não vai se abrir para isso. Então, se a casa está bem organizadinha, se ele ajuda a manter essa casa bem organizadinha, se está limpinha, se está perfumada, se aquela cama está cheirando, tal, se ele chega, se ele está todo carinhoso, vai tomar banho e coisa parecida, e no carinho ela vai pro banheiro, se vocês já entenderam, a coisa vai acontecer. Agora, é difícil, né, de você amar um toco. Tô sendo bem escrachada, mas é isso mesmo. É difícil de você amar uma torta gelatinosa em cima do sofá. É difícil de você ter prazer numa coisa disso. Gente, vamos pensar seriamente? O brinquedinho do homem é de armar.
E ele é visual. O brinquedinho da mulher é de abrir. E ela precisa de estímulo para abrir. Senão não abre. E aí diz assim, ai, mas minha mulher tá tão fria, minha mulher era isso, minha mulher é uma geladeira. Lógico que é uma geladeira, você faz de tudo para ela ser uma geladeira. O responsável dela ser uma geladeira com uma corrente, com cadeados, com 150 mil códigos para abrir, é você, criatura de Deus. Entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Então, é nesse sentido. Então, a mulher, ela cuida da casa, ela quer a casa organizada, e hoje que a gente tem muito estímulo, que a gente trabalha igual doido, a gente quer a casa organizada. Porque a gente quer chegar em casa e não quer outra jornada. Então, você quer chegar em casa e você quer olhar para aquilo e você quer falar, ai meu Deus, que delícia, é só eu trabalhar na minha sensualidade. Ela quer tocar a pessoa, abraçar a pessoa e essa pessoa ficar no abraço. Ela quer dançar e ela quer que essa pessoa corresponda à dança. Ela quer ir para a cozinha cortar alguma coisa e ela quer que o homem chegue lá, que beije o seu pescoço. Se vocês quiserem, eu faço lives, que é essa parte mais da sexologia. Ela quer que beije o pescoço, ela quer carinho. Aí ela vai se abrir. Aí o cara chega, entra, parece uma geleia em cima do sofá, tá vendo o jogo, tá vendo sei lá eu o que, novela, novela coreana, lá, você entendeu? Ai, mas essa casa, não sei o quê, meu Deus, que frio, aqui tá parecendo o Polo Norte. Pra todo lado que eu olho, as paredes tá caindo, tá pingando gelo. Lógico que tá, é você que tá fazendo isso. Esse é o brinquedinho de armar. Para o brinquedinho de armar, para ele ter as folhas da armadura desse guarda-chuva, você tem que trabalhar, você tem que estimular. Porque sexo, gente, não é a cópula de 7 minutinhos, que nem dá 7 minutinhos se ele tiver ejaculação precoce, dá alguns segundos, né? E aí a gente tem que pensar sobre isso. A gente tem que pensar sobre isso. E outra coisa, sexo não é subir, não é fazer igual cachorrinho, igual galinha, igual coelho em cima da mulher, igual aranha em cima da mulher. Isso não é sexo. Isso é instinto. Então, a gente tem que pensar em coisas muito sérias. E a gente tem que falar em coisas muito sérias. Dificilmente eu trago sexologia para a live. Porque isso a gente trata mais na parte mais dentro da nossa terapia mesmo. Dificilmente eu falo disso, mas grandes problemas das frustrações de relacionamento está relacionado a sexo. Gente, um casamento se sustenta por duas coisas. A primeira delas é dinheiro e a segunda é sexo. O resto é só sobremesa, é só cerejinha em cima do bolo. Entendeu? E acabou o dinheiro, acabou o amor, porque saco vazio não fica em pé. É isso que as pessoas têm que entender. Ai, mas eu amo tanto meu marido, e agora ele tá. Nossa, mas aquela pessoa parecia que amava. É um esforço comum, entendeu? Acabou o dinheiro, acabou o amor. Por quê? Porque saco vazio não para em pé. Então a gente tem que entender. Não é bem tratado, não vai receber sexo. Tá? Não vai receber sexo. Por quê? Porque não é bem tratado. A mulher precisa ser tratada como mulher. Ela precisa agir como mulher. Agora tem um outro problema também. Tem um monte de mulher por aí que é tudo masculino. Um monte de mulher amplamente masculinizadas. Eu nunca vi uma coisa dessa. O marido não abre uma porta do carro porque ela não deixa. O marido não puxa uma cadeira porque ela não deixa. O marido não protege no descer uma escada porque ela não deixa.
Vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas numa escada o marido vai na frente, a mulher vai atrás. A mulher vai atrás com a mão no ombro dele. Se ela tropeçar, ele tem como amparar. Tem um monte de mulher que desce a escada na frente. Pô, 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 pô. Pô, cai, quebra a cara. Dana-se. Né? Então, tem um monte de coisa, sabe? Então, a gente tem que entender isso. O que é uma coisa e o que é outra. Então, eu quero ser amado, como que eu quero ser amado, isso precisa ser expressado, isso precisa ser ensinado, precisa ser conversado sobre isso. E vale para os dois lados, porque eu não posso querer ser paparicada, beijada da cabeça aos pés, mas eu não me proponho a fazer a mesma coisa. Eu não posso receber nada daquilo que eu não dou. Se eu quero, eu tenho que oferecer. E não, gente, a cegonha não cai. Não derruba o príncipe encantado na nossa porta. E todos os príncipes encantados podem virar sapo. E todo sapo pode virar um príncipe encantado. Então é isso. Perguntas ficaram tudo tão silenciosas. A sua pergunta rendeu, hein, Grace? Apanhou, Grace? Foi momento dinamite? Cara dela. Dos dois lados. Ai, ai. Perguntas? Não? Então, até a próxima semana. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Você não sabe o que você está perdendo. Você precisa conhecer esse canal. Sabe por quê? Porque ele traz um conteúdo que eu preparo especialmente para você. Não deixe de conhecer. Entre lá no canal Sônia Divine, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida. Nessas lives Viva a Vida, nós temos um conteúdo muito gostoso, muito especial, é um bate-papo, é aquele encontro privado. As lives Viva a Vida é feita no Zoom, é um encontro olho no olho, é um bate-papo gostoso, semanal, com compromisso. Nós falamos dos assuntos do que atinge o nosso comportamento, o nosso afeto, as nossas cognições, as nossas dúvidas, sentimentos, emoções, defeitos, qualidades. Você precisa vir conhecer Sônia Divine. Você precisa se divertir. Você precisa entrar neste bate-papo. Tenho certeza que você vai amar. Se inscreva no canal Sônia Divine. Compartilhe, ative o sininho, chame o amigo, chame o namorado, o marido, o filho. Por quê? Porque é um canal família, é um canal para todos. É muito importante a gente aproveitar as coisas boas que acontecem no mundo virtual. A internet não é só para ver dancinha. A internet é para aprender. A internet é para descobrir conteúdos, autoconhecimentos. Venha conhecer Sônia Divine. Você vai se divertir muito, 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 muito. E os meus conteúdos não são aleatórios, não são tirados do nada. Os meus conteúdos estão dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro do comportamento, dentro da sociologia. E nós falamos de tudo. Nós falamos do pessoal, do profissional, do espiritual. É um tripé psicanalítico gratuito, voltado para você. Aproveite, venha para o canal Sônia Divine, compartilhe com seus familiares, porque é uma grande família e é uma família amada. E é você, a sua família com o Divine, comigo. Assim você vai ter a leveza de uma pena.
e o peso de universo. Venha para a família Sônia Divina. Venha conhecer-me. Entre neste canal e liberte-se, vive com equilíbrio emocional. Vem conhecer-me. Eu te espero, eu te aguardo. Você não vai se arrepender.